Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus, segundo a misericordiosa vontade do Senhor. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto em que dedicamos e consagramos ao nosso Deus. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 1, versículos 26 ao 38. Diz assim a palavra do Senhor. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar então esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo. Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus, respondeu Maria. Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos continuar na presença do nosso Deus agora em oração. É hora de falar com Deus. É hora de ouvir a Deus. Ó Eterno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como é bom estar na Tua presença. Que refrigério temos em nossa alma quando estamos a falar contigo. Mas muito mais, Senhor, vem em nosso coração a alegria de Te ouvir, de compreender os Teus ensinamentos e saber que só o Senhor é Deus. Saber que só em Ti, na Tua pessoa, há salvação. Não existe outro Deus. Tu és um Deus incomparável. Um Deus que nos ama, que tem misericórdia, que cuida de nós, que olha para nós todos os dias, em todo o tempo. Obrigado, Deus. Obrigado por ter nos escolhido para sermos salvos. Não segundo as nossas obras, as nossas virtudes, os nossos méritos, mas segundo a Tua misericórdia.
E sobre isso, Senhor, segundo o teu amor, que é infinito, incomparável. Obrigado, Deus, pela salvação. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha família, pela minha esposa, pela minha filha. Obrigado, Deus, pelo sustento que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, por cada dia que o Senhor permite estarmos na tua presença. É em nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. O tema do nosso culto racional de hoje tem como título: Como acontecerá isso? Talvez você já tenha feito esta pergunta. Há algum fato ou acontecimento que você espera que seja consumado? Ou alguma situação que você espera, mas pelo raciocínio humano é impossível de ser realizado? O tema do nosso sermão de hoje tem como título: Como acontecerá isso? O médico e evangelista Lucas, chamado pelo Senhor, narra neste texto base lido para o sermão um marco revolucionário espiritual para a humanidade. Isto é, a concepção do Salvador da humanidade no ventre de uma jovem mulher que daria à luz a Jesus, o Filho de Deus, consolidando então o advento do Senhor da glória na encarnação. Em outras palavras, o Deus feito homem. Profetizado então pelo profeta Isaías, há exatamente 742 anos antes de Cristo. Isaías capítulo 7, versículo 14 diz: Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Um Deus que se fez carne e habitou entre nós, foi profetizado aqui. E agora ele é anunciado a sua vinda através do ventre de uma jovem mulher que daria à luz a Jesus. O anjo Gabriel faz uma saudação muito especial a Maria, dizendo: Alegra-se, agraciada. O Senhor está com você. Isto quer dizer que Deus viu em Maria as virtudes morais e espirituais para trazer ao mundo Jesus, o Salvador da humanidade, recebendo uma das mais notáveis graças de Deus. E por isso ela deveria então se alegrar. E ainda, por causa da sua incondicional humildade em seu coração, Maria recebeu a dádiva da presença de Deus em sua vida para sempre. A princípio, Maria não entendeu a grandiosidade desta nobre missão que Deus a estava escolhendo para realizar. Então ela ficou num estado de inquietação total. Diz a palavra que ela ficou com medo, mas nós podemos então dizer que foi uma inquietação total a tamanho acontecimento sobrenatural. Na sequência dialógica do texto base que nós lemos, Lucas capítulo de número 1, versículo 26 ao 38, o anjo Gabriel diz a Maria
que ela deixasse de lado este medo, esta inquietação. E voltou a repetir que ela foi agraciada. Isto é, mesmo sem ela merecer, apesar de suas virtudes morais e espirituais, que eram ilibadas, o Senhor lhe proporcionou a bênção de ficar grávida e trazer ao mundo o Salvador da humanidade, o Filho do Altíssimo, Jesus Cristo, encarnado num corpo humano à nossa imagem e semelhança. E que Cristo seria a partir do trono de Davi, o Rei dos Reis em toda a terra. Anunciada então a chegada do Rei dos Reis, do nosso Salvador e do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías capítulo 9, versículos 6 ao 7, diz assim em profecia: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Sequencialmente, aqui o anjo Gabriel está a falar profeticamente para Maria que o reino de Cristo não teria fim, seria eterno, já anunciando assim o segundo advento de Cristo a este mundo para reinar para sempre, como também profetizou Isaías. Aqui no versículo 33 do texto base do sermão, diz assim a palavra do Senhor: e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 ao 18, o apóstolo Paulo diz assim: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, para o encontro com o Senhor Jesus, nos ares. E assim, estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com estas palavras. Portanto, aqui nós temos o segundo advento de Cristo a este planeta para arrebatar a sua igreja. Arrebatar a mim e a você que cremos em Jesus. Os mortos em Cristo e os vivos, todos esses dois segmentos terão corpos glorificados, para um piscar de olhos, subir aos céus e encontrar com o Senhor nas nuvens, e de lá para o céu viver eternamente com Ele. Aqui há essa profecia. Quando o anjo diz que esse menino concebido no ventre de Maria reinaria sobre a terra e o seu reino não teria fim. Já estava a profetizar a vinda do Senhor. Creia nisto. O Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Maria ainda perplexa, a partir de um limitado raciocínio humano, porque apesar de Deus ter nos dado uma grande inteligência,
a todo e qualquer ser humano, para que ele desenvolva. Ainda assim, o nosso raciocínio, a nossa inteligência é limitada. Mas Maria então pergunta ao Senhor. E aqui vai de encontro ao tema do nosso sermão. Como acontecerá isso? Porque tinha uma condição, ou uma restrição, vamos dizer assim. Como é que ela ficaria grávida se ela era virgem? Sabe o que o anjo respondeu? Ele disse: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus, pois nada é impossível para Deus. Inclusive o anjo, ele diz a Maria que Isabel, a mulher estéril, estava grávida, por obra do Senhor. Diferentemente de Maria, porque Isabel conheceu o seu marido, Zacarias, mas não tinha filhos, era estéril, mas o Senhor abriu a sua maternidade. Com Maria é diferente, porque Maria era uma jovem virgem. Como seria isso? E por isso ela fez a pergunta: como acontecerá isso? Como é que eu vou engravidar se eu sou virgem? E o anjo diz: é pela obra do Espírito Santo, que virá sobre você. E no seu ventre sagrado será concebido o Filho de Deus, Jesus Cristo, para salvar a humanidade. Salvar a humanidade através do seu sacrifício na cruz do Calvário, onde ele derramou o seu precioso sangue para a remissão dos meus pecados, dos seus pecados, dos pecados da humanidade. Foi lá que ele morreu, tomou o nosso lugar, mas ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte e nos dando a oportunidade de vida eterna, de vencer a morte, de também ressuscitar num corpo glorioso. Como disse o apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 ao 18. Quando o anjo diz: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus, pois nada é impossível para Deus. Denotando então aqui que a ação do Espírito Santo, concebendo Jesus no ventre de Maria como algo análogo ao pairar do Espírito de Deus sobre as águas na criação. Você lembra da passagem de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que diz que no princípio criou, no versículo 1 e 2, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra tinha uma forma vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E aqui nós podemos fazer uma analogia, que o Espírito de Deus sobre as águas na criação, o pairar do Espírito Santo sobre as águas,
Isto significou, lá na criação, o mover de Deus para o começo da vida. Bem como agora em Maria significava como isso para a vida eterna da humanidade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por isso, aquele que tem vida em Jesus, ou que, ou melhor dizendo, entrega a sua vida a Jesus e vive para Jesus, e vive com Jesus, tem vida, e vida abundante. Mas há aqui uma outra analogia, ainda em Gênesis, que foi a primeira declaração do início da existência da vida. Quando Deus disse: haja luz, e houve luz para toda a criação, especialmente para toda a humanidade. E, portanto, Cristo agora é a luz divina que vem para a humanidade. Cristo é aquele que estabelece o começo da vida eterna para a humanidade. Cristo é a luz que propicia o início da existência da vida, de verdade. Porque você teve um início de vida pelo sopro do Espírito Santo no ventre de sua mãe. Vida física, mas a vida plena e abundante em Deus, só com Jesus Cristo. Lembre-se do que o anjo disse para Maria: nada é impossível para Deus. Jesus na tua vida vai promover então exatamente esta condição do agir dele no presidir da sua vida. E nada será impossível para Deus, o que Ele deseja realizar em tua vida. Maria, então, depois deste diálogo com o anjo, agora entendendo o maravilhoso projeto e as maravilhosas promessas de Deus para a sua vida, mesmo sabendo que iria enfrentar os preconceitos da sociedade, a desconfiança de sua integridade moral. Uma jovem mulher que estava prometida para casar-se. Mesmo sabendo disso, destas restrições, destes riscos para a sua vida física, por ter compreendido este projeto maravilhoso de Deus para a sua vida, em trazer o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, à luz neste mundo, a nossa imagem e semelhança. Ela se colocou à disposição, não se importou com o que podia acontecer com ela, porque sabia que estava nas mãos do Senhor, do Espírito de Deus. Sabia que o Espírito Santo estava sobre ela, como disse o anjo. E sabendo que estava nas mãos de Deus, ela quis realizar a vontade do Senhor, quando ela disse a Deus: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ah, como é bom dizer
sou servo do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Como é bom que você diga, sou serva ou servo do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Conforme o plano de Deus para a tua vida. Conforme as promessas de Deus para a tua vida. Que posso dizer, são boas promessas. Ou melhor dizendo, são excelentes promessas. Entrega a tua vida a Jesus. Preste atenção agora, mas muita atenção. Não se distraia com absolutamente nada. E ouça o que eu vou te falar. Preste atenção. Hoje, não o anjo Gabriel, mas o próprio Espírito Santo, aí onde você está, lhe faz uma visita. E uma visita em seu coração, para anunciar em você a concepção de um novo nascimento. Ou seja, o seu próprio nascimento. Deus, no dia de hoje, lhe faz uma saudação através desta palavra do Senhor neste culto racional, dizendo, receba minha graça. Eu especialmente te escolhi para a vida eterna em Jesus Cristo. Não tenha medo de seu novo nascimento espiritual. Eu, o Senhor, serei e estarei contigo em toda e qualquer circunstância da tua vida. O Espírito Santo está a te dizer, o Filho de Deus está a te dizer, eu vou te guardar, eu vou te proteger, eu vou te ajudar. Não tenha medo da sua nova vida para Deus. Talvez você esteja a se perguntar, como acontecerá isso? Entretanto, eu desejo dizer, arrependa-se de seus pecados. Com a tua boca, confesse Jesus como seu Salvador e Senhor. Entrega a tua vida para Jesus, sabendo que nada é impossível para Deus. Alegre-se no Senhor. E tal qual a decisão de Maria, diga para Deus, sou servo ou serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a tua palavra. Jesus disse às sós, preste atenção, Jesus disse às sós, com um notável teólogo, para um notável teólogo, uma grande autoridade entre os judeus de sua época, numa madrugada sombria. E agora diz para você neste momento que eu vou ler agora, nestes 2 versículos. Presta atenção. João capítulo 3, versículo 3 diz, em resposta Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vou repetir. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João capítulo 3, versículos 5 ao 7 diz, respondeu Jesus,
digo-lhes a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito. Olha o que Jesus falou. É necessário. Ou seja, é indispensável que vocês nasçam de novo. E Jesus disse para Nicodemos, o teólogo, autoridade entre os judeus: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. A água aqui tipificando a palavra. Esta palavra que está sendo pregada para você, nascer desta água. E nascer do Espírito significa entregar a sua vida a Jesus. Ou seja, a sua vida ser presidida por Jesus. Como acontecerá isso? O título do nosso sermão. É só você decidir. E o Espírito Santo virá sobre você. E como ele pairou na terra, que estava de uma forma vazia, ali houve o início da vida. E como ele disse, haja luz, ali começa o marco inicial de uma vida. A sua vida hoje começa, uma nova vida começa, se você entregar a sua vida a Jesus. Faça isso. E diga ao Senhor, no seu íntimo: sou servo do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Esse é o projeto de Deus para a sua vida, anunciado hoje, humildemente, por este pregador da palavra. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Se você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje, reflita sobre esta palavra de Deus que você ouviu e que você compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Ó eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Como acontecerá isso? É o tema do nosso sermão de hoje. Mas sabemos claramente que nada é impossível para ti. Simplesmente porque tu és Deus. Sabemos também que tu tens um plano de vida eterna, abundante para cada um de nós. E que hoje, por meio desta palavra, o Senhor anunciou que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E para entrar no reino de Deus, é preciso ouvir a tua palavra. Uma palavra de vida, uma palavra de salvação, uma palavra de amor, de misericórdia, de compreensão, de coisas que estão a faltar neste mundo. Obrigado, Deus, por esta palavra de hoje. E que o teu Espírito venha convencer esta pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Porque uma das promessas escritas no livro sagrado, na Bíblia Sagrada, é que o Senhor vai voltar
a esta terra para buscar os teus filhos e as tuas filhas, para viver eternamente contigo. Mas para isso, é preciso o novo nascimento. Nascer de novo. E como isso acontecerá? Se entregarmos a tua vida, a nossa vida, melhor dizendo, a ti. Oh, meu Deus, como é bom estar diante da tua presença e ouvir esta palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Espírito Santo, pelo que o Senhor nos falou e nos ensinou no dia de hoje. É com fé em Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Chegamos então ao final do nosso culto racional, Palavra do Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até o nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.